Ainda adolescente, Elizabeth Holmes só queria ser bilionária. Aos 19 anos, quando chega à faculdade, continuava sonhando com a conta bancária de 9 dígitos. E ela iria conquistar, nem que para isso precisasse mentir, iludir e falir. Sim, falir. Ela só esqueceu de uma coisa no seu pedido para o Papai Noel. Mais que se tornar bilionária, ela deveria ter explicado que queria ter mantido seus bilhões pelo resto da vida. Inventora de uma máquina que iria revolucionar o modo de se fazer exames clínicos, Elizabeth Holmes abriu uma empresa no Vale do Silício que prometia detectar doenças com apenas uma gota de sangue. Parecia até uma história de conto de fadas. E, de fato, era. Uma mentira que se transformou em documentário pela HBO Max, em podcast e também em uma minissérie de ficção da Star Plus. Tudo para retratar a vida de Elizabeth Holmes como a maior fraude dos unicórnios das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Elizabeth Holmes queimou 4 bilhões de dólares e não restou nenhuma gota de sangue sequer para contar a história. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Séries. Olá, antes de começar, vamos de novo a todo aquele mantra. Por favor, se inscreva, liga o sininho, comente, curta, compartilhe, assim a gente faz um canal nosso mais legal. E vamos agora falar sobre uma mulher que fica tudo assim, é o lobo mau do mundo corporativo. É uma coisa estranha, porque eu não estou tirando sarro do olhar dela não, é porque ela realmente parece que vai te engolir. A gente vai falar agora sobre Elizabeth Holmes, que inventou uma máquina para fazer todos os exames de sangue que a gente vai fazer, que tiram 500 mil tubos, ela prometia fazer com uma única gota de sangue. O que parecia ser uma boa ideia, que realmente mudaria o mundo, era apenas uma boa ideia. Só que ela, a Elizabeth Holmes, conseguiu convencer pessoas dos mais altos escalões do mundo corporativo, do mundo financeiro e do Silicon Valley, que é onde fica ali nos Estados Unidos as principais empresas de tecnologia, que a gente usa o dia inteiro. O Google, o Facebook, Uber, é tudo por ali. E ela queria ser, porque ela queria ser o novo Steve Jobs. Ela tinha essa meta da vida dela. Ela tinha uma tara no Steve Jobs, que é o dono da Apple, que era um dos donos da Apple, mas é que ele vira sempre a cara da Apple. E ela queria, porque queria, ela tinha sempre uma fixação em ser o Steve Jobs. Essa fixação poderia ter feito dela uma pessoa que caminharia em direção ao que ele foi. Só que fez dela apenas uma pessoa que queria se espelhar no que ele era no seguinte sentido. Ela queria ser rica, famosa, ela queria ser incrível, mas ela esqueceu de fazer um bom negócio. Sempre perguntavam para ela desde muito cedo o que ela queria ser quando crescer. Ela sempre respondia que ela queria ser bilionária. Quem não quer ser bilionário? Só que para isso você precisa trabalhar, né? Não dizem que melhor do que ir atrás do dinheiro é trabalhar, fazer alguma coisa que daí o dinheiro vem a reboque? Eu acredito nisso, ou pelo menos a minha vida teve que ser assim, porque não teria outra forma de eu conseguir pagar minhas contas senão trabalhando. Agora, tem muita gente que fica só querendo o dinheiro. E no caso dela, esse desejo de querer o dinheiro conseguiu fazer com que ela o tivesse, mas não que ela o mantivesse. Mais difícil do que você chegar lá é você se manter. E ela estava tão aficionada e tão certa de que ela ia conseguir ser a tal da bilionária, que ela foi a sua pior inimiga. Porque a arrogância acabou destruindo qualquer possibilidade de ela construir algo de fato. A Elizabeth Holmes nasceu em 1984. Aos 19 anos, ela vai para uma das principais faculdades do mundo, né? Porque uma das principais faculdades dos Estados Unidos acaba sendo uma das principais faculdades do mundo. Ela vai estudar em Stanford, ali na Califórnia, e ela, já aos 19 anos, ela não queria mais ter aula, ela queria ser a professora, praticamente. Ela desenvolve uma ideia que é, vamos fazer uma máquina que com uma única gota de sangue a gente consegue desenvolver todos os exames das pessoas. Ela tinha uma premissa interessante, ela até inventa uma história que o tio dela morreu de uma doença, não é que ela inventa, mas ela pega a história do tio dela para criar o tal do storytelling, que as pessoas hoje em dia estão meio grudadas nessa expressão. O storytelling nada mais é do que você criar uma boa história e em cima dela você conseguir desenvolver algo.
Então ela dizia que ela tinha um tio que realmente tinha, que morreu de câncer e tudo mais, mas que ela nem era tão ligada a ele, e que ele não teria tido chance de um tratamento porque ele não fez os exames a tempo. Porque, de fato, muitas pessoas não fazem exame de sangue por uma única bobagem, pelo medo da agulha. A agulha impede muitas vezes de as pessoas descobrirem doenças no seu começo, que aí tem a possibilidade de um bom tratamento. Então ela usou esse tema para se desenvolver, mas ela vai pegar esse tema aí do tio já lá para frente, nem aos 19, ela já está bem um pouquinho mais adiantada. Então, aos 19 anos, em 2003, ela cria essa ideia meio tarada dela de fazer uma máquina que com uma gota de sangue você desenvolve todos os exames. É uma ideia boa? Excelente, mas como é que você vai fazer? Não adianta só, né? Tem que fazer. O Steve Jobs é o Steve Jobs porque ele desenvolveu tudo que ele desenvolveu. Não é que ele vou ter uma ideia de fazer um computador. Não, ele foi lá e fez o computador. Vou ter uma ideia de fazer um iPhone. Não, ele foi lá e fez o iPhone. A ideia originou um projeto, originou uma execução e originou algo de fato, algo que realmente existe. No caso dela, da Elizabeth Holmes, existiu um desejo, um sonho. E ela se grudou também muito numa outra frase que é muito usada, principalmente no Silicon Valley, que é uma outra frase bastante usada, que é o fake it until you make it. Ou seja, faz de conta que tem até você conseguir. Minta até você fazer disso uma verdade. O que é muito perigoso, porque se você estiver falsificando coisas, né, que seria também o fake it, tem que tomar, também é um crime, até se tornar uma verdade, que verdade é essa? Então ela vai dizer que ela vai fazer uma máquina que com uma gota de sangue ela desenvolve todos os exames, até uma hora que tem que mostrar essa máquina. Porque o que acontece? Já aos 19 anos, ela monta a empresa, ela sai de Stanford, ela larga a faculdade. Inclusive, ela tenta vender esse projeto lá internamente para os professores apoiarem ela e até ajudarem financeiramente o desenvolvimento. E uma professora fala para ela, gata, ciência tem tempo. E você não tem nem tempo para poder falar de uma coisa dessas. Ela não estava desenvolvendo uma cadeira, que também você tem que ter tempo de carpintaria para poder fazer. Ela não estava inventando uma camisa rasgada. Ela estava inventando uma máquina que ia mudar toda a forma do mundo de fazer diagnóstico de doença. E uma boa, se com uma gota de sangue, porque... Uma menina de 19 anos vai conseguir fazer essa máquina que ela não sabe nem construir uma máquina. Ela não sabia nada, ela só tinha uma ideia. Vou fazer uma máquina de fazer uma gota de sangue. Ela não sabe desenvolver a máquina, ela não sabe desenvolver o software, ela não entende nada, absolutamente nada de como se faz um exame de sangue. Essa menina não sabia nem enfiar uma agulha numa pessoa. Eu agora vou inventar, eu acabei de inventar, eu quero inventar uma máquina que a gente vai evaporar daqui e aparecer nos Estados Unidos. Eu não sei fazer máquina, não sei desenvolver nada, eu não entendo nada de molécula humana, mas eu tive uma super ideia. Só que ela, com essa grande ideia dela e com o desejo de ser bilionária, aquilo foi uma gasolina e aquilo foi um foco para ela. Ela consegue convencer grandes investidores a entrarem com dinheiro nessa loucura. Porque nos Estados Unidos está todo mundo atrás do tal do unicórnio, né? Então, essa menina aí tá chegando com uma ideia. Vai que ela vira o Steve Jobs. Então eu tenho que entrar na hora certa, porque se eu investir na empresa dela agora, quando estiver valendo, eu vou estar ganhando muita grana. Beleza? Mas, de novo, como uma pessoa investe numa empresa de uma moça que não sabe fazer nada daquilo que ela está se propondo? Eu vou abrir um restaurante. Eu não sei cozinhar. Eu não faço ideia de como é que... eu sei fazer um arrozinho, e olha lá. Mas assim, eu não sei cozinhar, então eu não posso. Então, se eu quero abrir um restaurante, eu tenho que contratar um chefe de cozinha, eu tenho que contratar uma pessoa que saiba comprar os ingredientes. No caso dela, a mesma coisa. Ela não tinha domínio sobre absolutamente nada da ideia dela, a não ser a ideia dela. Com isso, ela consegue ir convencendo grandes investidores. Ela convence o Rupert Murdoch, que é o dono da Fox lá, é um bilionário australiano. Ela convence pessoas que você fala, como que ela conseguiu enganar? Porque não é convencer, é enganar. E é aquela história, né? Se aquele cara já está com ela, então eu vou. Então, quando ela conseguiu fisgar
que foi complicadinho no começo, mas ela consegue até de uma maneira meio rápida. Aí vem todo mundo na avalanche. E dentro disso tudo, ela começa a desenvolver a personagem do que ela começaria a ser. Porque não bastava ela estar mentindo, ela precisava também de uma fantasia da mentira dela. Essa fantasia que ela cria é inclusive física. Ela tinha, de fato, na série de ficção, na Dropout, você percebe que ela tinha já uma... Esse jeitão dela fica tudo assim. Sabe essas pessoas que ficam assim? Tem gente que hoje em dia grava vídeo, né? Aquela Mary Munhoz, que está aí no canal, aquela que matou o amigo por inveja, ela faz um vídeo e ela fica assim, ela vai falando assim, mas por quê? Por que as pessoas fazem isso quando vão gravar? Eu tenho um pouco de medo, mas não é o caso. Então ela fica fazendo, ela já tinha aquele olhar meio de lobo mau, ela tinha uma mania meio doida de viver a vida pela música, que ela carrega isso lá pra frente também durante a empresa dela. Tudo era musical para ela. Então ela pegava uma trilha sonora, ela estava precisando ir para fazer alguma coisa, ela escolhia a trilha musical e ia no carro cantando, fazendo, se sentindo na música. Tudo bem, todo mundo faz um pouco disso, vai. Todo mundo faz um videoclipe na cabeça. Mas ela levava isso muito a sério e ela sentia que a música era para ela. Então qualquer coisa que ela ia fazer, ela buscava uma trilha sonora. E ela adorava ficar dançando. E dança muito mal. Sabe aquelas pessoas que dançam mal? Ela fica... E ela aparece dançando no documentário da HBO. Aí dá uma vergonha alheia. Dá vontade de falar, para minha filha. Dá vontade de abraçar a pessoa e falar, para. Não tá bonito isso. E ela fica lá. Então ela tem essa característica já da trilha sonora, que ela vai levar lá pra frente. Ela tem esse olhão azul. Ela é uma moça bonita, mas ela tem aquele olhão meio do lobo mau, eu tô aqui pra te olhar. E aquilo vai criando. Aí ela monta uma fantasia de fato. Ela começa a se vestir a lá Steve Jobs, só que com uma coisinha a mais. O Steve Jobs era conhecido de usar aquelas golas rolês, tal, preta, ele sempre usava preto com jeans, ou então camiseta preta. Ele era muito básico nessas coisas, como o Mark Zuckerberg, do Facebook, também é muito conhecido. Praticamente usar uma camiseta nossa da Hering da vida e uma calça jeans. Ela começa a criar essa persona, então ela só aparece sempre de preto, com o cabelo dela sempre mais ou menos, menos arrumado, para dar aquela sensação de que ela está trabalhando muito e não teve tempo de fazer o coque direito. Então tudo nela começou a se organizar para parecer para o outro uma pessoa no mínimo excêntrica, para não dizer uma pessoa que eu não quero perder tempo me arrumando, então eu uso a mesma roupa todo dia porque o tempo me urge, o tempo me pede, eu serei totalmente para desenvolver essa nova máquina da gota de sangue. Era, claro, tudo muito organizado para que o outro, principalmente o investidor, visse nela uma grande empreendedora. Estava discutindo com um amigo ele falou assim, mas pô, coitada, ela só precisava de mais um pouco de tempo. Não. Ela precisava de muito mais experiência e tem, inclusive, tido a humildade de aprender na faculdade ou com alguém que tivesse a ensinar, para ela poder pensar em desenvolver uma empresa como essas. Porque, como o sonho dela era ser bilionária, ela desenvolve uma empresa bilionária e a queda é alta demais, que é o que vai acontecer lá para frente. Então, além de ela fazer essa fantasia, ela tinha um bom feeling, principalmente na área de marketing. Então ela cria o nome da empresa, ela já era uma mistura da palavra terapia com diagnóstico em inglês, por isso que se chama Theranos. Uma palavra que não existe, onde ela queria, inclusive, criar uma nova palavra dentro do dicionário americano. Isso é uma boa ideia, isso é difícil. Ela até teria conseguido fazer se ela tivesse, de fato, querendo desenvolver algo sério. Quando ela começa com a empresa, ela começa num escritóriozinho retirado, ela consegue com que os pais dela, ao invés de pagarem a faculdade, dessem um dinheiro para ela abrir a empresa dela. Inclusive o pai dela é uma coisa interessante. Ele era vice-presidente de uma empresa de energia elétrica que faliu e que foi um escândalo à época, da Enron. Em 2001, essa empresa, uma empresa de energia elétrica nos Estados Unidos, foi à falência e foi um problemaço na bolsa e o pai dela era o vice-presidente dessa empresa. Então, inclusive, ela viu o pai quase indo à falência, pesado. Ela abre esse escritório com o dinheiro que os pais iam gastar na faculdade, ela conseguiu que fosse um investimento para a empresa dela.
não acho isso horrível. Se ela quisesse abrir uma padaria, estava mais do que certo. Se ela quisesse abrir um negócio de verdade, pô, maior apoio. Agora, pegar o dinheiro para abrir uma coisa que de verdade não existe, eu sempre acho problemático. Mas o dinheiro não é meu, o dinheiro do pai dela, ele faz o que quiser com o dinheiro dele e deu para a filha. A filha abre essa empresa e ela começa a tirar talentos. É uma coisa impressionante, né? Como uma pessoa que mente, ela consegue ter um canto da sereia em outras. Ela não tinha nada de verdade, mas ela conseguiu angariar pessoas de muita qualidade. Por quê? Como ela não tinha qualidade nenhuma, uma moça de 19 anos que não sabia do que ela estava falando dentro de uma empresa que ela estava abrindo, ela precisava ter ao lado dela pessoas com talento. Isso é muito comum de gente sem talento, se absorver de pessoas que tenham talento para ela parecer que tem, que é o que ela faz. Ela consegue trazer diretores de laboratório de altas empresas, ela traz uma mulher, uma japonesa linda, que ela desenvolveu, cara, toda a cara do iPhone. A mulher tinha um monte de ações da Apple. Ela larga a Apple para embarcar nessa doideira dessa moça, porque ela queria ter o design. Ela tinha uma preocupação, não bastava ter uma máquina para fazer uma gota de sangue. É preciso ter uma máquina linda. A máquina é uma embalagem, a máquina precisa ter um design. Então ela pega a desenvolvedora do design do iPhone da Apple e ela larga a Apple para ir trabalhar com essa moça do olhão. Quando ela enganchou um primeiro investidor que caiu na dela, ela vai e consegue enganchar um primeiro talento. E aí vai vindo todo mundo, ela vai conseguindo juntar. Tem um indiano que ela conhece na China, aos 17, porque ela vai fazer um intercâmbio na China. E a Elizabeth Holmes tem outra característica, ela me lembra um pouco a Michelle Carter, né? Ela é chata, ninguém é amiguinho dela, ela é chata, menina chata. E aí ela fica lá na China, então a única pessoa que era amigo dela era esse Sunny, esse indiano super mais velho que todo mundo estava lá também fazendo intercâmbio na China. E quando elas voltam para os Estados Unidos, eles começam a ter um caso. Só que isso fica quieto em segredo, porque o Sunny tinha também desenvolvido um software qualquer que vendeu, ele tinha muito dinheiro, e ela consegue levar ele para trabalhar com ela na empresa. Mas ela não conta que é amante, que é namorado dela. Ele entra como um investidor, com cadeira executiva. Só que os dois nunca sumiam, então eles andavam, eles namoravam, e só que esse Sunny, ele é tão tóxico quanto ela. Os dois são duas pessoas muito tóxicas. Se uma pessoa tóxica já é um problema, duas juntas, então, é um problemaço. E ele gruda nela porque ele tinha nela uma paixão, ele era muito apaixonado por ela. Ele acreditava até no sonho dela e ele vira o carrasco dela. Ela põe ele dentro da empresa, inclusive para ser o carrasco, porque ele era um carrasco, ele gritava com as pessoas, ele fazia, tem que fazer, tem que conseguir. O cara falava, mas não dá, essa máquina com uma gota de sangue não vai existir, não tem como, desiste, uma gota de sangue, vai ter que fazer, porque tem que fazer, mas não dá. As pessoas falavam, mas não dá, meu senhor. E ele gritava, as pessoas, ao invés de pegar e falar, então senta aqui, faz você, as pessoas eram engolidas, sequestradas emocionalmente e passavam a tentar fazer o impossível, de qualquer maneira. E ele vira essa porta para ela do exercício sobre o outro, porque ela não fazia. Ela era Elizabeth Holmes, ela era a personagem, a personalidade da empresa que passava por todos e todo mundo ficava... Oh! E ela vai conseguindo com isso, ela se torna, no mesmo ano que ela chega no ápice, ela vai para baixo. Mas no primeiro ápice dela, ela chega a ser considerada pela Times, que é até hoje, uma das principais marcas editoriais, eu digo isso porque não é só uma revista, do mundo, e a Times elege ela como uma das 100 maiores celebridades executivas do mundo. Pô, você chegou na lista da Times, ela estava aqui. Só que exatamente por ela estar chegando aqui, que aqui tem que ter uma base muito boa para ela não cair, coisa que ela não foi construindo. Por quê? Ela ficou muito mais preocupada em viver o hype do bilionário, porque ela já vai ficando, conforme ela vai pegando investidores, os outros vão entrando, ela vai ficando muito rica. E ela vai prometendo para os caras, olha, daqui a pouquinho, então vamos lembrar, né, que em 2003 ela abre a empresa.
E ela começa a falar, daqui a pouquinho eu vou lançar a máquina, hein? Que chamava Edson a máquina dela. Eu vou lançar uma máquina. Opa, vamos aí, vem comigo que eu vou lançar. E ficava só lá dançandinho com a música dela. Só que a máquina não chega, nunca vem. Cadê a máquina, linda? Tá bom, arruma um pouco o cabelo e vamos trabalhar. Ela não fazia isso. Então ela ficava sempre escorregando, porque ela sabia que ela não tinha nada. Então ela escorregava. Ia lá um investidor querendo ver, ela dava uma... e a pessoa não via. As pessoas de dentro da empresa, ela fez um dividir para conquistar, através do Sunny, lá fazendo a vez do general dela, do soldado da frente. Ninguém dentro da empresa podia entrar, eu sou dessa área, eu não posso entrar naquela, que ela não pode entrar nessa. Então ela faz o dividir para conquistar. O que acontece? As pessoas não se comunicam, então você não tem as informações corretas. Quem trabalha no laboratório não passeia de maneira nenhuma pela empresa. E quem está pela empresa na parte executiva nunca vai poder entrar no laboratório. Nem mesmo os investidores, os jornalistas. Ela fala, não, que aqui é uma área secreta. Claro que é secreta, você está mentindo, ali é a tua mentira guardada. E ela conseguiu, durante muito tempo, fazer isso. Mas ela vai crescendo, porque ela vai ficando famosa, porque ela vai ficando Elizabeth Holmes, ela vai sendo chamada, ela vai sendo entrevistada por tudo que é gente importante, ela é entrevistada pelo Bill Clinton, ela vai, todo mundo quer, porque ela estava super hype, todo mundo quer ficar lá da pessoa super hype. Só que ela não tinha base de sustentação. Ela era uma fraude, tudo nela era fraude. Desde da vestimenta, ao cabelo, a empresa, não tinha nada, de verdade não tinha nada. Nem dinheiro, porque todo o dinheiro bilionário dela era da ação de uma empresa que não valia de verdade nada. Não faz nada. Ela pegou muito dinheiro. E aquela coisa, né? Você pega muito dinheiro, daí você monta aqueles escritórios absurdos. Aí você monta aqueles coffee breaks absurdos, você contrata tudo, você contrata o maior design que existe, para fazer aquela super mesa, computadores de altíssimo, você gasta o dinheiro onde não é o seu produto. Mas é um produto para ela, porque as pessoas entravam no prédio e acreditavam que ela era aquilo. Ela vivia da vitrine o tempo todo, mas uma hora o preço chega, uma hora você é cobrado pela sua ausência de talento, porque você não tem talento. No caso dela, ela não tem. E ela quer, porque quer. Ela falava, até quando era criança, que o presidente dos Estados Unidos ia casar com ela porque ela ia ser bilionária. Ela já misturava poder político, poder financeiro, com poder... Ela queria ser poderosa. Ela só não queria trabalhar para ser. E o que vai acontecendo? Quando você não é de verdade, você não pode deixar o outro falar sobre você. Porque vamos lembrar, se você mentiu para um, você mentiu para o outro. E às vezes você não mantém a mesma mentira, inclusive. E as pessoas vão... Uma hora você pode ter duas pessoas conversando sobre você, né? Ah, eu menti que eu nasci... Ah, eu menti que eu sou, sei lá, conde da Itália. Pro outro eu menti que eu sou conde da Espanha. Daí quando você fala, mas é conde de onde, afinal, né? Aí o mentiroso vira e fala assim, não, eu sou conde de parte de pai da Itália, conde de parte de mãe da Espanha. Porque o mentiroso ele sempre vai tentando criar novas mentiras. Ela não era só uma mentirosa, ela era uma farsante, que é pior ainda. Porque o mentiroso... Ele mente, muitas vezes, até por autoestima baixa, querendo dar uma melhorada, um pouco, uma invernizada na sua própria história. O farsante é aquele que vai criando farsas para se dar bem em cima do outro. O estelionato. Só que o estelionato dela é um estelionato de 4 bilhões de dólares. Então é um estelionato grande, né? De novo, ela está aqui, ela não tem sustentação. Uma das pessoas que vai trabalhar com ela é o neto de um cara que foi secretário do Tesouro do Reagan. Ele é um cara que assim estava milionário, bilionário, metidaço na política, tal, uma sumidade, um nome super importante que ela consegue fisgar. Ele via nela, esse senhor via nela, como se fosse minha neta. Ele via nela uma neta que ele não tinha para ter o orgulho do neto que ele queria ter, que era ela, que estava desenvolvendo uma nova forma de ser. O neto dele, de verdade, vai trabalhar na empresa dela, porque ele era um cara da área, e ele é da área laboratorial, e ele via nela uma ideia super bacana. Ele queria realmente participar de um negócio que ia mudar o mundo, porque ele também acreditou nela no começo. E esse neto desse cara é um dos primeiros a descobrir as farsas todas. Ele chega a avisar o avô briga com ele, porque essa mulher maldita consegue botar neto contra avô. Gente, não se faz isso, né?
Porque ela sacou, inclusive, que se ela perdesse o apoio dele, cairiam todos os outros investidores, porque ele era uma sumidade de estar ali. Tinham outros grandes nomes, mas ele era um dos principais. Mas o neto dele avisa, ela é uma farsa, e o avô não acredita no neto. Essa maluca do olho esbugalhado, ela quer processar o neto do moço, gente, por mentira. Sendo que quem está mentindo é ela, tanto que depois nem tem esse processo, porque ela cai inteira. Em paralelo a isso que está acontecendo, então a gente vai começar a entrar em mundos paralelos aqui. Ela está ali tentando fazer a empresa dela acontecer, que não vai acontecer, e ela sabe disso. Ao mesmo tempo que não está nada acontecendo, ela vai perder investidores. Os investidores começam também a querer saber, e aí, filha, já te dei bilhão, cadê o meu trilhão, né? Porque se eu te dou 1 bilhão é porque eu quero ganhar 10. É justo? Você está me oferecendo um negócio, eu estou te oferecendo um investimento. Se eu invisto, eu quero retorno. É risco? Sempre sabe, o investidor sabe o que é. Mas o investidor não vai entrar num risco óbvio, como seria a empresa dela se ela contasse a verdade. E ela começa a ser pressionada. Cadê essa bodega aí? Cadê a bodega? Cadê o sanguinho? Eu quero ver a gotinha do sangue. Aí começa a falar que não vai ser uma gota de sangue, vão ser 3, porque a máquina não existe, é uma coisa absurda o que vai acontecendo. Eles vão tentando fazer. Tem uma vez que eles até conseguem. Tem um momento que eles conseguem, lá atrás, eles conseguem fazer com que a máquina detectasse um exame. E foi bom, que legal, conseguiu. Conta a verdade. Não, ela chega, ela vai até a Suíça, porque o investidor, acho que é a Oracle, queria investir nela. E ela chega lá na Suíça e vai fazer um teste na Suíça. E não consegue, a máquina não responde. O que ela faz? Ela consegue mandar o cara do laboratório nos Estados Unidos copiar, praticamente você copia a tela do seu computador e você põe no lugar, ela copia, era fake do fake, ela copia o que aconteceu naquele computador, como tela mesmo, e manda para a Suíça para ela, e ela coloca no computador. Então ela está colocando, na hora de apresentar lá para a empresa investidora, ela põe a gota de sangue e dá certo, porque na verdade nada está acontecendo, você está vendo algo que já existiu. Ela manipula, ela falsifica a apresentação. E ela não se dá bem, porque essa empresa não entra na dela. Alguém ali deve ter falado, esquisita essa moça. E aí ela vai para os Estados Unidos meio chateadinha também com isso, mas ali ela aprende, inclusive, a como manipular a informação a favor dela. E ela vai se manipulando a informação a favor de todo mundo. Ela chega e começa a perceber que ela precisa apresentar essa máquina de alguma maneira. Tem uma rede vou chamar de supermercado, que é mais fácil para entender, tem uma rede dos Estados Unidos chamada Walgreens, que ela é mais que isso, ela também é farmácia, ela é tudo. E elas são as drugstores. É uma super rede, os produtos dele próprios são excelentes, mais baratos que os outros. E ela consegue, ela estava entre essa e uma outra empresa de drugstore americana, e ela pressionando as duas para alguém fechar com ela, porque ela precisava de alguém que bancasse a apresentação da máquina nos lugares. Gente, ela sabe que não está dando certo, ela sabe que não está fazendo exame nenhum, ela sabe que não existe máquina e ela está forçando uma rede de drugstore a carregar nas lojas todas deles essa caceta dessa máquina que não serve para porcaria nenhuma. Vai servir sim, que eu vou contar daqui a pouco onde chega essa loucura dessa moça. E ela não para. Em momento nenhum ela fala assim, gente, consegui esse teste, deu certo. Vamos lá, eu preciso de mais 30 anos nisso. Fica assim, olhão, e fica assim para a pessoa. Talvez você não consiga todos, mas talvez você consiga um investidor e faça caber no orçamento desse investidor. Tira aquele prédio megalomaníaco que você tem e tudo mais. Para, inclusive, dar uma grandiosidade ao seu negócio, ela leva o pessoal do Walgreens no escritório dela, numa sala que tem uma bandeira americana, toda assim, chamuscada, como se tivesse vindo de uma guerra. E ela revela que a empresa dela está no exército americano. É mentira! Não estava. Tudo bem, o Walgreens também não foi lá checar, né? Tem um cara que ele desconfia dessa mocinha, desde a hora que ele bate o olho nela. Porque é um cientista e ele sabe que esse tipo de gota de sangue não vai dar, gata, não vai rolar. E ele fica, podemos ver o laboratório? Não, o laboratório é secreto. Não, pera um pouco, mas como é que eu vou entrar com o negócio? Porque o Walgreens contrata esse cientista para avalizar se eles podiam entrar ou não nesse negócio.
Ele falou, mas como é que eu vou avalizar um negócio? Eu não estou vendo, eu preciso ver a máquina, eu preciso entender a máquina, eu preciso entender como é que é o processo. Ela, não, isso é um secreto, não podemos, isso é o nosso segredo da Coca-Cola. E ela vai enrolando. Aí tem essa cena maravilhosa, tem na série, na Dropout. Eles vão para o restaurante japonês e o Sunny dá um ar de que ela é muito observada pelos concorrentes, todo mundo quer saber de Elizabeth Holmes, então eles vão em carros separados, eles chegam num restaurante japonês absurdamente caro, não podem dar seus nomes, vamos lá, né? Só de ver ela você já vai saber quem é a dona do olho grande. Ela pega, eles entram nesse restaurante japonês, não podemos, ninguém pode saber que estamos aqui. Mas pô, o cara vai numa Lamborghini. Até na Califórnia, né, em Los Angeles, até no Vale do Silício, uma Lamborghini passa, você olha, gato. Que carro é esse? Então, assim, ele não quer ser visto, mas ele vai numa Lamborghini. É a mesma coisa, não quer ser visto, sai com uma melancia na cabeça. Gente, era tudo para fazer um personagem, era a persona do persona. E esse Sunny, esse indiano, amante dela, namorado dela, ele fomenta muito essa personagem dela. E eu acho até que ali tem uma dupla projeção. Ela nele como carrasco e ele nela como a celebridade que ele nunca conseguiu ser nesse universo, apesar de ter ganhado muito dinheiro. É aquilo, né? As pessoas às vezes ficam mais de olho no que o outro é do que em si mesmo e trabalhar em si alguma coisa para ser bom. Não, eu quero destruir o que o outro é bom. Que é o que ela tenta fazer, mas também não vai conseguir. Porque você não consegue, se você não é nada de verdade, você não destrói quem é de verdade. E é o que vai acontecer, o mundo vai destruir ela porque ela não é de verdade. Ela vai. O Walls Green fecha porque ela vira e fala assim, tá bom, vocês não vão fechar comigo? Eu fecho lá com a sua concorrente. O Walls Green achou, pô, tô perdendo a mina de ouro. Mal sabia que ele estava perdendo era a mina de lama, né, ou de esgoto. Eles fecham fecham sem ver a marca. Tem uma parte que é muito interessante. Esse cientista que é contratado por eles vira e fala assim para ela lá no escritório. Vamos fazer assim, vamos fazer um teste. A gente faz o teste aqui na sua máquina e a gente vai até Stanford e faz o teste em Stanford. E vê se o resultado... Porque não adianta também só fazer o exame. O exame é real, o exame é confiável, o que está saindo sim ou não, a pessoa que receber esse exame é de fato sim ou não? Preciso checar. Ela responde, eu não confio nos laboratórios de Stanford. Por quê? O farsante ele quer sempre destruir aquilo que pode provar que ele é farsante. Então ela tira de Stanford a qualidade técnica que ela não tem. Entendeu? Olha a loucura. Ela vai... E ela não topa, ela não deixa, ele não faz nem o exame lá nem o exame lá. Não se faz o exame. O Walls Green fecha e acabou. O Walls Green vai e sai na mídia. O Walls Green vai levar as máquinas Edison da Theranos, lá da empresa da moça do olho esbugalhado. E ela sai dançandinho. Aparece ela na HBO. Cada vez que ela chega, ela dança assim, ó. E ela vai dançandinho assim. Parece um tijolinho com o braço assim. E aí ela vai e canta, e o Sunny também fica fazendo assim, dançandinho lá dela. Gente, é uma vergonha ali, eu não sei como uma pessoa está olhando, sentada ali, vendo aquela palhaçada uma palhaça ainda está trabalhando. Uma palhaçada ali na coisinha lá no palco, e não levanta e vai embora. Não, porque eu não vou ficar batendo palma para maluco, né? Não dá. Mas as pessoas batem palma para maluca e para maluco, para ela e para ele. Ah, tudo bem, fechamos com a Walls Green. Beleza. Mas e aí? Quando é que vai lançar? A Walls Green começa a pressionar. Cadê a máquina bonita? Porque ele pôs grana, inclusive. Cadê a máquina? Precisamos pôr. Porque a ideia do Walls Green é, se eu tiver uma máquina que faz exame de sangue em todas as minhas lojas por 20, 30 dólares, vai ter um escândalo no meu balanço final. Vou ganhar muito dinheiro. Porque, inclusive, nos Estados Unidos, saúde é cara. Né? Não tem SUS nos Estados Unidos. As pessoas não fazem exame também por dinheiro, mas também por causa da agulha. Aí, cadê a máquina? 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 Ela manda uma máquina e manda as pessoas para tirar o sangue. Ou seja, a máquina estava ali de enfeite. As pessoas que estavam lá, como se fosse um laboratório comum, tiravam o sangue das pessoas, normal, no tubão.
Então aquele papinho de gotinha de sangue não vai rolar, não. O sangue era mandado para Theranos, lá para o escritório, onde ela tinha colocado mais uma área secreta com máquinas da Siemens, que são máquinas que os laboratórios usam. E ela fazia os exames nessas máquinas. Então, na verdade, não existia. Ela tirava o sangue, ela era um laboratório comum. Ela tirava o sangue, ia lá, a máquina fazia o negócio, a da Siemens, e retornava. Só que a forma dela fazer, inclusive, ela começou a dar testes errados para as pessoas. Então, você fazia HIV ou sífilis ou qualquer coisa, você dava negativo e você estava positivo. Então, além de tudo, além de ela ter sido uma farsante, ter levado 4 bilhões de um monte de gente bilionária, mas tudo bem, é dinheiro, dinheiro não mata ninguém, quer dizer... Dinheiro pode matar se você perder tudo, mas mesmo assim você levanta, sacode, dá a volta por cima e vai retomar sua vida. Ela estava fazendo as pessoas poderem morrer, porque se você recebe um exame dizendo que é negativo uma doença e você é positiva, você não vai tratar. E se ela for contagiosa, então você vai continuar contagiando pessoas. Então ela é uma irresponsável, essa mulher é uma bandida responsável, porque ela pode ter matado pessoas, ela pode ter... sim, contagiado muita gente, e a responsabilidade é dela, porque ela sabia de tudo isso. Em 2015, ela chega no topo, na Times, que eu falei lá atrás, na lista dos 100 maiores. No mesmo ano, em 2015, aquele neto do investidor já estava passando as informações para o altíssimo jornalista do Wall Street Journal, que lança uma super matéria, mostrando que ela é mentirosa. Que aquilo não existe, com dados, com tudo. Ela cai. Ela começa em 2015 na lista da Times entre os 100 maiores, ela termina na lista da Fortune, na lista da Fortune, entre os 19 maiores engodos do mundo corporativo. No mesmo ano ela está aqui, no mesmo ano ela está aqui. E as ações derretem, porque afinal de contas não existe nada. Ela sai também daquelas listas dos bilionários, ela começa no 4 bilhões, ela termina com 0. Não tem nada. Também, né? Ela nunca teve nada. E a empresa é encolhida também, valia tipo 9 bilhões e ela é encolhida para 800 milhões, eu acho que não vale mais nada, né? Porque o que vale uma empresa que não tem nada? Ela só tem um nome e um sonho, né? Sonho eu fico com o meu, que é pelo menos meu. Teu sonho é teu, eu não sei como é, o meu eu vou sonhar o que eu quiser sonhar. E ela vai à bancarrota. Em janeiro de 2022, ela foi julgada por crime principalmente fiscal, acho uma pena não ter... Porque assim, em 2018, tanto ela como o Sunny, a Elizabeth Holmes e o Sunny, o indiano, eles foram acusados de fraude massiva pela Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Tem uma coisa que dá prisão nos Estados Unidos é dinheiro. Se você não colocar dinheiro na sua Receita Federal, tu vai preso. Só o Capone já foi prova disso. O cara matou 800 mil pessoas, foi preso porque não fez imposto de renda. Maravilhoso. No dia 3 de janeiro de 22, ela foi condenada, a Elizabeth Holmes, foi culpada por 11 acusações de fraude e conspiração. Só que, nos Estados Unidos tem aquela coisa, tem o julgamento agora, a pena só vai ser dada depois porque o juiz tem que fazer uma matemática para ver quanto que você merece de pena. Ela teria a pena dela liberada agora no dia 26 de setembro de 2022. Mas não saiu por quê? Uma das testemunhas de acusação, alega que a promotoria distorceu seu testemunho, distorceu suas falas. Então ela solicitou a Elizabeth Holmes um novo julgamento, que está sendo analisado esse pedido pelo juiz. Pode ser que ela venha ter um novo julgamento. A Elizabeth Holmes, no final, ela está mais bonita, porque a primeira coisa que ela fez foi matar aquela armadura ridícula que ela tinha. Ela está mais solta, está casada com um gato, rico. Estava grávida, não sei se já teve filho. E talvez se for, ela tinha ali, estavam falando que ela podia pegar, eu cheguei ali que ela podia pegar até 80 anos de prisão. E vai presa mesmo nos Estados Unidos. Outros lugares eu vi até 20. Bom, minha filha, 20, 80, a pessoa é um período interminável para quem está ali, né? Mas com esses adiamentos, se ela vai presa, não sabemos. Vai ficar para uma parte 2 aqui, né? O Sunny ainda não foi julgado, ele será. Mas eu não achei a data de julgamento dele. E eu não sei, porque aí ficou um jogando pro outro, né? Um ficou falando que o outro que fez, ela não sabia de nada. Há algumas coisas, eu acho que ela até podia não saber de fato, porque como ela botava lá o general dela na frente,
ela não se dava muito trabalho também. Ela estava tranquila, estava ganhando lá bilhão, é o que ela queria. Ela não queria ser bilionária, estava conseguindo. E ela se tornou famosa também, ela queria ser famosa e conseguiu, porque ela conseguiu ser personagem principal de 3 grandes produções que eu vou falar agora. Essa história já virou também documentário de várias TVs, muitas coisas. Nos Estados Unidos tem da ABC, a NBC, todo mundo já falou 500 vezes dela. Mas tem 3 produções que eu indico muito bem para quem gostou desse tipo de história, desse crime sem sangue. É um crime de sangue, né, na verdade. É um crime de uma gota de sangue. Ele tem 3 produções. A primeira é o podcast, que chama The Dropout. É absolutamente fantástico, só que só tem em inglês. Vale dar aquela forçadinha para entender, para fazer aquele improvement do inglês de todo mundo, porque é muito boa. É em cima desta série de podcast, The Dropout, que é feita a série de ficção da Star Plus. É da Star Plus, que é da Disney. Antes de falar da ficção, eu indico para que quem conseguir, quem quiser fazer, eu começaria primeiro com o documentário da HBO, que chama A Inventora, A Procura do Sangue no Vale do Silício. A Procura de Sangue no Vale do Silício. É um documentário de 2 horas, super bem feito, mas muito bem feito, onde você vai entender, inclusive, todas as loucuras dentro da empresa. Ela tinha umas coisas meio doidas, umas frases na parede, ela tinha umas taras, assim, de ser Messias, sabe? Até para ser Messias você precisa de tempo na vida. Então você vai entender muito bem no documentário a forma de ser dela, e tem as entrevistas antes de ela ser pega, ela começa inclusive com um vídeo institucional que ela ia fazer, olhando para a câmera assim, falando, oi, você está aqui. Então é assustador no começo, porque é o lobo mau te olhando. Então e tem a voz, ela fala tudo assim, tanto que a atriz que fez a série de ficção, um espetáculo, ela ganhou o Emmy por esse personagem, com toda razão. O trabalho corporal que ela fez para ficar porque eu acho às vezes que ela até forçava. Ela fala, ela ficou tudo assim. Ela criou um personagem muito. Ela se criou inteira, ela se moldou demais. Então a gente não sabe como ela era de fato antes. Então ela parece às vezes um robô. E isso dá para ver muito bem no documentário da HBO. Então se chama A Inventora, A Procura de Sangue no Vale do Silício, da HBO, 2 horas, foi rapidinho, foi. Se você quiser, antes de ir para a série de ficção, ouvir o podcast, que eu gosto de ouvir na academia, ouça o podcast, porque ele é bom também, ele tem uns 8, 9 episódios e vale muito a pena, porque ali você tem toda a saga de uma jornalista construindo e desconstruindo a história e a visão que as pessoas tinham da Elizabeth Holmes. Desse podcast, e também, claro, com base em tudo que saiu de documentos e documentários sobre essa história, é feita a série de ficção da Star Plus, que é da Disney também, né? Não entendo por que tem que ter 2, não podia ser uma só? Não, me põe 2, a gente tem que pagar 2. Então, tá dentro da Star Plus e ela se chama The Dropout, que é e ali você tem toda a parte de uma forma ficcionada, mas muito bem feita. Sem também, é uma série sem nenhum episódio desnecessário. Você consegue ver o passado inteiro dela, entender? Tem uma história também com um vizinho, que é uma pessoa, um vizinho da casa onde ela morava, que é um misto de raiva e inveja que ele tem dela, porque parece que ela ouviu essa história de gota de sangue dele, ele processa. Ele é uma das pessoas também que dá o start dos jornalistas fazerem essa busca pela verdadeira Elizabeth Holmes. Então tem a história desse vizinho também muito bem explorada, que não tem no documentário, tem no podcast, tem. Eu não falei muito tempo antes, porque eu já ia falar aqui. Mas esse vizinho também é uma peça fundamental para a queda dela, que era necessária. Não dá para uma moça ficar mentindo a vida inteira, né? Até foi longa, ela foi de 2013 a 2015. A série de ficção tem um elenco muito legal. É um elenco com, por exemplo, quem faz o menino, o neto daquele investidor, é o garoto do 13 Reasons Why. Ele está muito bem, está muito bem. Tem a Amanda Seyfried, que é aquela atriz do Mamma Mia. Adoro aquela menina, a menina é versátil demais, ela canta, dança, faz ficção, de medo, de comédia, de terror, ela é de uma versatilidade linda,
e ela se permite, ela se enfeia para esse personagem do Dropout. Ela fica com ele, imagina que essa mulher ficou com dor no olho, porque ela ficou o tempo inteiro assim. Ela fica muito Elizabeth Holmes. Ela ganhou vários prêmios, ela ganhou o Emmy, inclusive, por essa interpretação dela. E tem, para quem viu Lost, como eu vi, tem também o Navy Andrews, que é o Said lá, o Said do The Lost. Fazia tempo que eu não via ele, eu vi ele no Sense8, né? E ele tá muito legal. Também ele faz o papel de um indiano. Ele faz muito bem, muito bem. E ele é bonitão, mas tá enfeiado também, ele se permitiu ser enfeiado. E ele tem muito mais outros personagens, atores bem conhecidos também, fazendo papéis muito bons durante a série inteira. Vale muito a pena assistir. É uma história que esbarraria muito em todos nós se essa máquina errada tivesse sido continuada dessa maneira, e poderia. Vou te falar, poderia, porque quem conta que aquilo está tudo errado é a imprensa. O Walls Green mesmo já estava vendo lá tirando sangue do braço e não falava nada. Não rompeu o contrato, não falou, pô, menina, boba, vem aqui. Não foi você me vendeu? Me dá o que eu vendi, não vendeu, me devolve meu dinheiro. Não, entendeu? Não é o próprio universo corporativo que garante a idoneidade desse projeto. É a imprensa que consegue, graças a 2, 3 funcionários que têm a coragem de denunciar, porque era muito sério, você estava dando exames errados para as pessoas, já estavam dando exames errados para as pessoas, essa moça já tinha mentido demais. Bicho, ela falava até que estava no exército americano. Tinha bandeira lá. Você vê isso na série de ficção, você começa até a rir. Vale a pena esse caminho que eu te falei, porque eu gosto, quando você tem o documentário antes, eu gosto de ver, na série de ficção, reconhecer coisas. Tirando lá que eu falei da escada, que eu daria a dica para quem não viu começar pela ficção. Nesse caso, se você quiser ver a primeira ficção e depois o documentário, também não muda nada. Porque até acabei de lembrar uma coisa. Eu tinha visto o documentário lá quando lançou, vi a série de ficção, aí eu revi o documentário, e aí eu fui ouvir o podcast. Você percebe que eu não fiz o que eu falei para você fazer. É porque como eu não fiz o certo, eu imagino que o roteiro que eu te dei seja mais legal para você absorver melhor tudo. Mas se você quiser começar, você começa, você dá play ali, se quiser ver tudo ao mesmo tempo, vê, o problema é seu, não é meu, mas assista porque a história é muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, por favor, se inscreva, compartilhe, comente, liga sininho. Compartilha, comente, liga sininho. Curte, dá like. Tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima. Que é Fake It... Fala, Odete Reutemann, o que foi, meu amor? Você quer entrar? Eu não tenho como ir aí. Ah, minha mãe, viu? Odete, fica um pouquinho aqui, filha. Você quer entrar? Mas como é que eu vou? Eu vou ter que tirar o microfone e tudo, Odete. Não vai rolar isso. Ai, deixa eu ir lá. Ela eu saio correndo. Que tem uma porta fechada ali, senão entra barulho. E ela quer entrar onde? Onde está a porta fechada. Né? Tá toda a casa aberta para ela. Mas ela quer onde está a porta fechada. Daqui a pouco ela vai me querendo sair e eu vou ter que parar para ela pegar ela. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, vamos ver se... Odete, minha vida, o que foi que você está miando? Odete me deixou com dúvida de onde eu fiquei. Bom, vamos ver se eu não perdi o fio da meada. É o orgulho, ele queria ela como neta para ter o orgulho da neta dela. Processada nos Estados Unidos. Em 2022, ela foi... ela foi julgada em janeiro de 2022, ela foi vamos voltar. Mas tem a Amanda Seyfried, tem como é que é o nome dele? O Navy, aí eu escrevi, nem eu entendo. É o Navy, vamos lá.